Hoje nós temos uma palavra poderosa, amém? Eu creio que eu estou falando com vitoriosos aqui essa noite. Eu não creio que alguém vem no culto da vitória esperando derrota. Eu pelo menos para mim é lógico que se a pessoa está aqui no culto da vitória, é porque ela é uma pessoa vitoriosa. E hoje nós vamos falar sobre preguiça. O tema da mensagem é vencendo a preguiça. Isso parece tão simples, mas nós vamos ver à luz da Bíblia o que a preguiça pode fazer na nossa vida. Porque tem coisas que Deus já determinou a meu e a seu respeito, mas tem coisas que bloqueiam de nós receber. Por exemplo, a preguiça. Deus já liberou, Deus já fez, Deus já falou, mas a preguiça nos impede de receber, de viver, de tocar no milagre. Nós falamos preguiça por causa que existe um bicho, preguiça. Esse bicho ele é um animal solitário. Eu fui pesquisar algumas características do animal preguiça. E é incrível como se relaciona com aquilo que a palavra de Deus diz. A preguiça, ela tem um metabolismo lento, sabe? Por isso, quando você vê alguém devagar, você fala, tá caminhando igual uma preguiça. Metabolismo lento. Ela se move lentamente. Sabe quantas horas a preguiça dorme? Alguém arrisca dizer aqui? Por dia? Chuta alguém alto aí. 18 horas. A Pri, o Felipe, dorme bastante. Entre 15 e 18 horas. 15 e 18 horas. E aí você pode me perguntar, meu Deus, o que isso tem a ver com o culto da vitória? O que isso tem a ver com a igreja de Jesus? Nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, o que a preguiça pode fazer em nossa vida. E muitas vezes a preguiça é algo que nós nem imaginamos, que está presente na nossa vida. A preguiça, ela é a porta para o sentimento de superioridade. A pessoa preguiçosa, geralmente ela se considera melhor que as outras. E a porta é a preguiça. Ela se torna preguiçosa e quando vê ela já está pensando, eu sou melhor que esse cara. Mas ela está parada. E ela acha que ela é melhor que os outros. É uma coisa tão simples. Mas como eu falei, último culto, nós não tropeçamos nas coisas grandes. Nós tropeçamos nas coisas pequenas. Então se nós, vitoriosos, como somos, nós precisamos aprender a evitar a preguiça na nossa vida. Você percebe que o culto da vitória também é um culto que nós falamos sobre animais, porque esses dias nós falamos sobre a corça, hoje estamos falando sobre a preguiça, o próximo, quem sabe, pode ser sobre o leão, a águia. Hoje nós vamos falar sobre a águia, pastor, porque nós não podemos ser o crente preguiça, nós temos que ser o crente águia. Nós vamos ver, mas é lá na frente, você precisa ficar atento. E eu tenho um desafio para você. Nós vamos ler 11 versículos. E é difícil de você ficar atento a 11 versículos. Mas vamos juntos ler, na primeira parte, 11 versículos juntos. E eu te desafio a prestar atenção no que a Bíblia está falando. E não tem nada a ver sobre a preguiça. Foi isso que eu pensei quando eu fui ler. Cara, isso não tem nada a ver. Provérbios 26:1. Isso é uma coisa que me surpreendeu. A Bíblia é surpreendente. Ela traz à luz coisas que nós nem sabemos que existem. Sem lenha, o fogo se apaga. 26:1, por favor. Como a neve no verão, e como a chuva no tempo da colheita. Não existe neve no verão e não existe chuva no tempo da colheita, pelo menos na lógica. Assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para os tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagem por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar uma pedra na funda, assim é dar honra a um tolo.
Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Pode parar aí. É cansativo, né? Cansativo ler isso. O que a Bíblia está falando aqui sobre o tolo? Aqui nós entendemos. Quantos lendo esse texto pensam assim, eu quero ser o tolo? Quantos querem ser o tolo? Ninguém. A gente lê isso, cara, isso aqui, eu não quero ser isso aqui. A Bíblia está falando sinais do tolo. O tolo isso, o tolo aquilo. 11 versículos falando sobre o tolo. Mas olha o que vem a seguir, no 12, presta atenção. Você viu que alguém que é sábio aos seus próprios olhos, há mais esperança para o tolo, os 11 versículos seguintes, do que para ele. Ou seja, Deus ele pode pegar alguém que está aqui, e colocar aqui. Mas Deus não pode pegar alguém que acha que está aqui, e está aqui. Deus está falando o tolo, está aqui. A Bíblia está falando que tem esperança para ele. Deus pode pegar esse cara dos 11 versículos que está aqui, e Deus pode colocar ele aqui. Mas Deus não pode pegar alguém que se considera sábio. Porque a Bíblia está falando que ele se acha sábio aos próprios olhos. E sabe o que é lindo com a palavra de Deus? Hebreus fala, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é apta para trazer à tona as intenções do coração. Tem coisa que a gente nem acha que é, mas através da palavra de Deus, Deus nos revela. E nós precisamos mudar e corrigir. Senão nós não vamos viver o novo de Deus. O novo de Deus está disponível para todos aqui. Mas nem todos vivem, porque nem todos agem como precisa. Porque nem todos reconhecem. Porque se nós formos essa pessoa que é sábia aos próprios olhos, a gente não vai sair do lugar. Porque Deus não consegue trabalhar na vida de alguém que acha que está num lugar e não está. O tolo, pelo menos ele sabe que é tolo. E se um dia ele resolver mudar, Deus vai lá e transforma a vida dele. Porque Deus escolhe o que é louco para confundir os sábios. Mas Deus não consegue fazer muitas vezes na nossa vida, porque nós achamos que nós estamos muito bem, mas a gente não está tão bem assim. E se nós realmente somos pessoas vitoriosas, nós precisamos olhar com sinceridade o nível em que nós estamos. Nós precisamos ser humildes e olhar, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso melhorar nesse outro. Porque se nós achamos que estamos aqui, a gente não vai sair do lugar. Mas quando cai a ficha, quando o Senhor fala conosco, quando nós temos um culto como esse, a palavra de Deus sendo ministrada, o Senhor revela aquilo que nós precisamos mudar. Porque Deus não faz tudo sozinho. Deus ele precisa de você. Não que ele não possa fazer, mas eu e você somos participantes. O impossível ele faz, mas o possível eu e você precisamos fazer. Se nós não marchar, o mar não vai abrir. Mas se o mar abrir, Deus segura. Mas se nós não marchar, o mar não abre. Mas nós precisamos ter esse olhar sincero para dentro de si. Tá, mas o que isso tem a ver com preguiça? É o que eu pensei quando eu estava lendo esse texto. Olha o que diz o 13. Agora ele começa a falar do preguiçoso. O que tem a ver o preguiçoso com tudo isso? O que tem a ver? Porque a gente acha que preguiça não é. Eu não sou preguiçoso. Você já viu alguém preguiçoso falar que é preguiçoso? Não, né? É sempre o outro, mas eu não. O preguiçoso nunca diz que é preguiçoso. E agora, alguém se identificou, ou lembrou de alguém. E agora a gente vai ver 3 etapas do preguiçoso. 3 coisas que o preguiçoso fala. E muitas vezes eu e você podemos falar na nossa vida, em alguma área. O preguiçoso diz, um leão está no caminho. Um leão está no meio da rua. Pode ficar aí. O que isso está dizendo? Desculpa. O preguiçoso é alguém que dá desculpa. Eu não vou sair de casa porque eu vou bater meu carro. Eu não vou sair de casa porque eu vou ser despedido. Não vou arrumar um trabalho. Para que arrumar trabalho só para me mandar embora? O preguiçoso, ele é especialista em dar desculpas. E olha que desculpa mal contada. Um leão está no caminho.
Um leão está no meio da rua. Ele está inventando uma desculpa para ele não sair da sua casa. Ele está arrumando algo para não mudar. Repito, você sai do fracasso ao sucesso. Isso é possível. É impossível você sair das desculpas para o sucesso. Impossível. Porque quem dá desculpa não sai do lugar, porque ele não precisa. Mas a pessoa que fala assim, eu preciso, ela sai e muda. Que eu e você sejamos essa pessoa. Hoje e sempre. Então a primeira coisa que o preguiçoso faz, desculpa. Segunda coisa, a porta gira nas dobradiças. O preguiçoso se vira na cama. Comodismo. Comodismo. E isso aqui não é só para a pessoa que fica deitada. A porta, ela só faz um trabalho sempre. Está dando o exemplo da porta. A porta gira nas dobradiças. A porta, ela não faz um caminho além daquilo ali. A porta só faz aquilo ali. E a Bíblia diz sim ao preguiçoso. Só faz isso aí. Só faz isso. Às vezes tem coisas na nossa vida que para nós romper, para nós viver algo novo, nós precisamos fazer algo diferente. Você está esperando algo diferente, você está vindo no culto, você está buscando a Deus, mas você está igual à porta, fazendo a mesma coisa. Comodismo. Porque tudo que é novo, tudo que é extraordinário, está fora da nossa zona de conforto. Está fora da nossa cama. Está fora do lugar que a gente se sente seguro. Eu creio que todos aqui querem viver algo especial da parte de Deus. Glória a Deus por isso. Mas isso está fora do nosso conforto. Está fora da nossa linha de atividade. Porque para nós já virou comum, quem sabe, acordar, ter a nossa rotina e trabalhar, voltar para casa, dormir. Você já está acomodado com isso. Mas você precisa arrumar alguma coisa aí para sair um pouco da sua rotina. Para fazer algo diferente. Para você ter resultado diferente. E isso não são só assuntos espirituais. Inclusive, essa é uma linguagem que os coaches usam. Porque você pode aplicar isso para todas as áreas da sua vida. Aqui nós estamos num culto. Basicamente, estamos falando da área espiritual. Mas você pode aplicar isso em tudo. Às vezes, você sabe que você precisa fazer um exercício. E você fica na mesma rotina. Na mesma rotina, não vai mudar. Não vai mudar. E assim também é nossa vida com Deus. Não que Deus não tenha planos. Não que Deus não tenha sonhos. Não que Deus não tenha algo grandioso preparado para mim e para você. Mas nós precisamos sair da nossa linha de atividade normal. A gente precisa aprender a olhar para coisas diferentes. Olhar para coisas novas. Estar aberto para oportunidades. Porque a ignorância da nossa parte, achar que só o que eu faço é bom. Se deu certo até aqui, não precisa melhorar. Não, isso é ignorância. A gente precisa ser humilde para melhorar. Então tem coisa na nossa vida que Deus manda a pessoa, Deus de algum jeito fala. Precisa fazer um pouquinho diferente para melhorar. Mas a gente insiste em fazer o trabalho da porta. Mas Deus não criou eu e você para ser porta. Então se nós viver uma vida fazendo o que uma porta faz, a gente vai viver uma vida frustrada. Frustrado. Porque Deus não nos criou para ser porta. Glória a Deus por isso. Próximo versículo. Isso aqui não faz sentido para mim. O preguiçoso põe a mão no prato e não tem o trabalho de levar a boca. E aqui é a terceira característica do preguiçoso. Ele não termina o que faz. Cara, a comida já está pronta. A comida está no prato. Ele bota no garfo e não se tem o trabalho de pôr a boca. Porque o discurso do preguiçoso é o seguinte: desse jeito já está bom. Até aqui já está bom. Assim já está bom. Mas eu estou aqui essa noite para dizer que Deus é um Deus de excelência. Deus é um Deus que só não faz, Ele faz e faz muito bem. Deus Ele é excelente. Olha a criação. É maravilhoso o que Deus fez. Maravilhoso. E esse é um discurso que muitas vezes está na nossa mente. E eu não falo julgando vocês. Eu falo porque muitas vezes eu já tive esse pensamento. Ele está ali e você pensa, não, assim está bom. A gente é tentado todo dia fazer de qualquer jeito, porque ninguém está vendo. Mas eu estou aqui para dizer que Deus está vendo. E Deus não chama ninguém para a obra dele, que não esteja trabalhando.
que não esteja dando o melhor. E eu vou dar uns exemplos na Bíblia de pessoas que Deus chamou e estavam fazendo algo. Próximo versículo. Olha aqui. Aqui é a chave de tudo. Aqui tudo se encaixa. O preguiçoso, ele é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso, ele pensa na cabeça dele que ele é mais sábio que 7 sábios. Volta no versículo 12. Olha isso. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Ele está falando de quem aqui? Do preguiçoso. Vai lá para o versículo 16. O preguiçoso, ele só não se acha sábio, ele se acha mais sábio do que 7 conselheiros sábios. E isso é o limite para ele crescer. Ele não vai mais além do que ele já está. Eu creio que eu e você queremos avançar, queremos subir de nível, queremos ir para o próximo passo, queremos viver algo novo. A gente precisa evitar isso. E nós agora vamos ver exemplos de pessoas que estavam diligentemente fazendo aquilo que era proposto. Porque às vezes eu já pensei assim: Senhor, eu estou fazendo isso aqui há tanto tempo, mas ninguém está vendo. Mas nós precisamos crer que o Senhor está vendo. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você está fazendo com excelência, no tempo oportuno, você vai ser colocado diante de reis. Porque a Bíblia diz: você vê alguém bom no que faz? Provérbios 22, 29, pode projetar. Você vê alguém bom no que faz? Habilidoso no que faz? Ele será posto diante de reis e não trabalhará a serviço da plebe. Se você é bom no que faz, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te glorificar, porque o Senhor está vendo. Mesmo que o governo não valorize, as pessoas não valorizem, você se sinta injustiçado, eu estou aqui para dizer que o Senhor está vendo. Eu estou pregando para vitorioso essa noite. Eu estou pregando para a pessoa que quer crescer, que quer avançar. E agora nós vamos ver que Deus, Ele exalta. Davi, 1 Samuel 16, 11. É importante que projete para nós ver o que esses homens de Deus tão usados no início, o que eles estavam fazendo. Samuel perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está lá apacentando as ovelhas, trabalhando. Quando ele foi ungido rei Davi, ele estava trabalhando. Gideão, Juízes 6, 11. Atropelei. Juízes 6, 11. O anjo do Senhor, não é um anjo, é o anjo, Jesus Cristo, veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás da família de Abiezer. Gideão, vocês lembram de Gideão? Nós falamos alguns cultos sobre Gideão, quem lembra? Dos 300, dos midianitas, vocês lembram? Esse cara, aí foi o momento que Deus chamou ele. Filho de Joás, o que ele estava fazendo? Malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Deus estava procurando um libertador para aquele povo, ele foi procurar alguém que estava trabalhando, não alguém que estava escondido em casa com medo, porque ele estava escondido para não ser morto, ele estava num momento ali, que os midianitas estavam cercando a cidade, e o homem que Deus escolheu para libertar foi alguém que estava fazendo algo, foi alguém que não estava acomodado. Eliseu, 1 Reis 19, 19, Eliseu que só pediu porção dobrada de Elias, sinais, maravilhas, abriu o Mar Vermelho. O Mar Vermelho não, o Rio Jordão. Rio Jordão, Mar Vermelho foi Moisés, né? Foi Deus os dois, foi Deus. Deus só usou eles. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Cefate, que estava lavrando, com 12 juntas de boi adiante dele. Trabalhando. Homem usado por Deus estava trabalhando. Zacarias, quem estava no último culto? Quem estava? Zacarias, Lucas 1,8, Zacarias, olha o que esse homem estava fazendo quando o anjo de Deus apareceu para ele, Gabriel apareceu para ele. Enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, homens de Deus, levantados por Deus, eles não estavam parados, eles não estavam acomodados. Você lembra quando Jesus foi chamar Pedro, o que Pedro estava fazendo? Pescando.
Mateus, o que ele estava fazendo quando Jesus chamou ele? Estava trabalhando, coletando imposto. Ou seja, não importa o que você faz, o Senhor está vendo. E se você faz bem, o Senhor vai te chamar. Porque Deus, Ele começa algo com alguém que está ativo. Você esperar em Deus, esperar uma resposta de Deus, não significa você ficar sentado esperando Deus. Significa você continuar dando o melhor aonde você está, aonde você está, aonde você está. Daqui a pouco Deus manda um anjo, daqui a pouco Deus manda alguém e fala, viu, você está fazendo muito bem, você tem que fazer outra coisa. Esperar em Deus não é ficar parado. Esperar em Deus é ser o melhor no que faz, é fazer com excelência, é negar a preguiça. Porque Deus, Ele é um Deus do extraordinário. Deus, Ele não é um Deus medíocre. Medíocre significa médio, mediano, na média. Deus, Ele é extraordinário. E um Deus extraordinário não tem coisas ordinárias para seus filhos. Um Deus extraordinário, Ele tem coisas extraordinárias preparadas para cada um de nós. A pergunta é, eu e você estamos dispostos a avançar? Ir para o próximo nível? Porque Gideão, você lembra? Ele lutou com 300 homens contra 120 mil. É algo que não faz sentido. Mas para Deus não há impossível em suas promessas. Então, não importa a situação. O que importa é a nossa disposição. Porque Deus, Ele não quer olhar a capacidade nossa. Ele quer olhar a disposição. Deus, Ele está aqui procurando alguém cujo coração é inteiramente dele, para Ele se manifestar. Ele não está procurando assim, não, vamos ver o mais provável aqui para dar certo. Não. Ele está olhando a pessoa disponível, a pessoa que está ali, fazendo, sem ninguém ver. E essa pessoa Deus olha e exalta. 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então, você pode ser até um tolo, porque o tolo, a Bíblia está dizendo em Provérbios 26, é o nível mais baixo. Ele está comparando ali o tolo, esse cara é o cara que aos nossos olhos não tem saída. Mas a Bíblia fala, para esse cara tem esperança. Mas para esse outro aqui não tem. Ele está falando, tem mais para esse do que para esse. Algo que para nós não faz sentido. É que Deus, Ele não está precisando da nossa capacidade, e sim da nossa disponibilidade. Eu creio que eu estou falando com um vitorioso aqui essa noite. Pessoas que querem avançar. Pessoas que querem viver algo novo da parte de Deus. Então eu e você, eu não sei em que área, eu não sei aonde, eu não sei como. Precisamos fazer algo diferente. Precisamos sair da lógica. Precisamos continuar firmes, mesmo que ninguém esteja vendo. Eu não sei a situação de cada um, mas eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração para liberar para vocês essa noite. Que Ele está vendo tudo o que eu e você estamos fazendo. E se esse não é o lugar certo para você, no tempo certo Deus vai te colocar no lugar oportuno. Basta você permanecer fiel, permanecer fiel, permanecer fiel. Jesus foi humilhado, foi maltratado. Ele passou por coisas que eu e você não conseguimos nem imaginar. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nós não seremos injustiçados para sempre. O nosso oculto não permanece para sempre. O pastorear a ovelha ali no rebanho não permanece para sempre. Vai ter um momento de você ser coroado rei. Vai ter um momento. Como Davi. Porque nós somos filhos de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Herdeiros das promessas do Senhor. Isso é muita coisa. Herdeiros das promessas do Senhor. Nós precisamos nos portar como tal. Nós precisamos agir como alguém que sabe o Deus que está servindo. Porque Colossenses diz que tudo que nós fizer, nós devemos fazer como se fizesse a Deus, de todo o coração. Porque Ele está vendo. E no tempo certo, o Senhor faz as coisas acontecer. Eu falo isso porque eu sei que tem questionamento. Lembra o último culto? Quem que era mesmo? Zacarias? Questionamento. Tem questionamento, Senhor, até quando isso? Tem questões que nos inquietam, mas a palavra de Deus permanece fiel, que no tempo certo eu vou te exaltar, porque Deus Ele é maravilhoso,
Ele nunca vai te exaltar para te derrubar. Se Deus te exaltar, é porque você vai permanecer lá. Deus não vai te colocar num lugar de destaque para te derrubar. Deus não faz isso com ninguém. Quem faz isso é o diabo. Sabe o que o diabo faz? Ele te joga lá em cima. Bota você com a moral lá em cima e depois te ceifa. Depois ele te poda e você cai. Deus não faz isso. Mesmo que o momento é difícil, a circunstância difícil, Deus está vendo. E no tempo certo Ele vai te levantar. No tempo certo Ele vai te exaltar. Porque Deus não levanta um vaso para desonra, mas um vaso para honra. Nós, igreja do Senhor, somos instrumentos, somos vasos na mão do Senhor para glorificar o nome dEle. Então Deus não quer usar a nossa vida para envergonhar, nem a Ele nem a nós, mas sim para glorificar. E tudo isso não vale de nada sem o Senhor. Tudo isso não vale de nada sem o Senhor. Salmo 127, 1, para finalizar. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2. É inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Glória a Deus por isso. Não está dizendo que nós devemos esperar sentados. Está falando que é inútil nós trabalhar, ser diligente, se esforçar, se o Senhor não estiver conosco. É inútil. Porque Deus Ele dá quando a gente menos espera. Quando você está dormindo, você não espera nada. É difícil ser ansioso dormindo. É difícil ter questionamento dormindo, você está dormindo. E a Bíblia diz que Deus dá enquanto dorme. Porque quanto você menos espera, você está esperando, Deus não faz. Mas quando você para de esperar, Deus faz. É para mostrar que é Ele. O nome dEle é glorificado. Ele quer se revelar a você. Então descansa. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Então nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Fazer o que nós precisamos. O possível. E descansar no Deus do impossível. Faça o melhor que você pode. E descanse, porque o Deus do impossível está olhando a sua causa. E a Bíblia diz que Deus é o juiz. E a Ele pertence a justiça. Então, não sei a causa de vocês, mas eu sei o Deus que julga a causa de vocês. Eu conheço esse Deus, e esse é um Deus justo. É o Deus verdadeiro. É o Deus que responde a oração. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu creio que eu estou pregando para vitorioso essa noite. Pessoa que vai avançar, pessoa que vai crescer. Pessoa que em 2 meses não vai estar com os mesmos problemas, vai ter problemas novos. Vai ter problemas melhores para resolver. Daqui 6 meses, a pessoa vai avançar, vai crescer. Porque essa é a vereda do justo. Como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia completo. O nosso problema de amanhã tem que ser diferente, porque o de hoje morreu. O Deus que está conosco nos dá autoridade para derrubar os gigantes. No poder da palavra do Senhor. Amém?